conexão. Quem só elogia é falso. Mas a imagem fala sobre isso. Ele passa uma autoridade. E transformar a sua vida de outras pessoas. Muitas vezes a gente acha que é só falar, mas a minha imagem, ela também sustenta uma argumentação. Sim, rede social afastam as pessoas. Ter boas habilidades de oratória é um dom. Se você já está perto dessas pessoas, você vai ficar tranquilo com isso e vai aproveitar muito mais a sua viagem. Você é uma das finalistas do Extraordinário. Mary, você está na final. E você é uma das finalistas. Uma pessoa extraordinária. E você está na final. Fazia um prato para fazer ele crescer junto com você. E você é um dos finalistas. Sejam muito bem-vindos ao 6º episódio de Extraordinários. E você pensou que a competição tinha acabado? Nada disso. Hoje eles vão participar de uma prova, que é uma entrevista, um podcast, onde eles vão ter que responder as perguntas e abrir o seu coração, falando como foi a experiência de participar de Extraordinários. Como eles se comportam sendo entrevistados. Eles são prolixos? Eles dão volta? Eles respondem as perguntas? Então, nosso episódio de hoje, a gente vai avaliar quem é o melhor entrevistado. E ele poderá ganhar o último broche da nossa competição. Disseram que eu fui eliminada. Será? Quem você dá esses 2 minutos e meio a mais para contar a sua história, para falar mais de si e, quem sabe, ser o extraordinário. Muitos desistem diante do medo de falhar, sufocando a própria voz. No entanto, a verdadeira superação na comunicação, quando ela acontece? Ela acontece quando decidimos acolher o erro e persistir. Diante de cada um, existe um comunicador pronto para se expressar. Libertá-lo exige apenas o primeiro passo e a coragem de continuar sempre. Mais assustaria a sua versão do primeiro episódio se encontrasse com você hoje, no 6º episódio. Seria o fato de eu ter me superado, ter conseguido e ter caminhado até aqui. Daqui a 10 anos, 5 anos, o que fica? Qual frase, qual aprendizado que fica de Extraordinários? Foi um momento transformador e desafiador na minha vida. Porque a partir do momento que você se expõe, né, você está mostrando a sua verdade, o que você é. Sim. E quais são as verdades que a Elma mostrou? Eu acho que eu mostrei que a gente tem capacidade de melhorar quando você busca o conhecimento. E sem roteiro agora, a gente falou muito de roteiro blindado, aquela coisa toda, e você agora abrindo seu coração e falando sobre aquele desafio que aconteceu ali. Era um turbilhão de coisas ao mesmo tempo acontecendo num dia só. Abra seu coração sem roteiros. Nossa, eu jamais esperava aquilo. Porque começou, né, na oratória, né? Um simples encontro de oratória, jamais eu imaginei que ia ter aquela proporção toda e que ia causar um rebuliço na minha vida. Que rebuliço foi esse? Olha, porque às vezes as pessoas olham pra gente, você se comunica, mas às vezes você não está se expressando da maneira correta e às vezes você não é entendido. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e às vezes você está querendo dizer uma outra coisa para a pessoa e a sua mensagem Agora não chega. você se faz entender. Estou procurando me fazer melhor
entender, porque as palavras, quando são ditas, elas saem e vão Sim. até o outro. Sim. Então, a maneira como eu me expresso, de repente, pode estar causando algum constrangimento no outro e eu não percebo isso. Então, comunicação para você também é cuidado. Sim, tem que ter todo um cuidado com o que você vai falar, Sim. com o que você quer dizer, com a forma que você vai dizer. Porque às vezes você acaba ofendendo uma pessoa, Sim. acaba não tendo aquele retorno positivo que você esperava, mas aí a palavra já saiu. Elma Adriana, quando você abandonou as desculpas e começou a investir em oratória, comunicação e se tornou extraordinária e deixou o medo para trás? Quando? Que a ficha caiu assim? Foi quando eu resolvi empreender. Então eu precisava me comunicar melhor, de uma forma mais assertiva, de uma maneira mais tranquila, de um jeito assim que fosse fácil a pessoa entender. Sim. Você teve 9 pessoas diferentes ali, você conviveu com essas pessoas. O que você leva dessas pessoas? 9 pessoas, você é a 10ª participante. Nossa, foi uma diversidade total, né? De pessoas, de culturas, de comportamentos, de vivências, que cada um é único, né? Cada uma delas apresentou uma história de vida e a gente pôde conviver um pouco com aquilo, né? E assim, são pessoas que não eram da minha convivência, não tinham costume, mas foi muito enriquecedor. Elma, pai bola, um erro dentro do reality. Datas. Quase desistiu quando? Quando eu cheguei no Extraordinários e vi que a coisa tinha tomado aquela proporção toda. Sua maior arma no palco? Minha voz. Figurante ou protagonista? Agora, protagonista. O programa em uma palavra? Transformador. Muito. Sua voz descobriu o quê? Minha voz descobriu que ela tem alcance. O pior silêncio? É aquele que te ignora. Ser extraordinária é? Buscar, melhorar. Não para parecer bonito para os outros, tá fazendo isso. Não. Mas para mim mesmo. Porque a mudança tem que ocorrer a partir de mim. Não que a pessoa fale assim, olha, ser admirado. Não. Se eu não me mudar, se eu não me transformar, eu não vou conseguir ver mudança nenhuma em volta. Então tem que partir de mim primeiramente. Sim. Boa sorte, Elma. Dominar a fala, a expressão e os pensamentos é a essência da grande comunicação. Quando a mente organiza as ideias com clareza, o corpo e a voz traduzem essa segurança em presença cênica. Esse alinhamento perfeito transforma o medo em magnetismo, permitindo que você governe o palco, domine o palco e conecte-se profundamente com o seu público. O que mais assustaria o seu eu do primeiro episódio para a evolução hoje, você no 6º episódio? Eu digo que ele se surpreenderia com como eu tenho dominado mais a minha oratória, a minha fala, minha expressão e meus pensamentos. As palavras têm poder. O Extraordinários era uma ideia e se tornou realidade. Daqui a 10 anos, qual a mensagem que você continuará carregando de Extraordinários? Gosto de vento com chuva, gosto de chuva com vento. Abra o seu coração aí, sem roteiro. O mundo fala que a gente tem que ter roteiro para tudo. A gente vive nesse roteiro. E se você abrisse o seu coração agora, o que você falaria sem roteiros? A vida é muito boa para ser vivida e para ser explorada. E nós temos uma capacidade muito grande de externar tudo que a gente sente e tudo que a gente pode alcançar. Depende da nossa oratória e do quão a gente impõe sobre isso. Quando você abandonou as desculpas
e quis participar desse mundo da oratória e deixar de ser um bom orador para ser um orador extraordinário? Foram várias situações que aconteceram. Eu já tinha uma intenção de ter um posicionamento maior, mas a gente, devido ao nosso passado, a gente tem as nossas traves, né? E aconteceu coisas tanto no profissional quanto no pessoal que me levaram a buscar mais, porque eu sabia que eu tinha um potencial para entregar. Você esteve com 9 pessoas, uma diversidade de pessoas ali, e com certeza você aprendeu algo com eles. O que você aprendeu com eles que muda o seu discurso hoje? Eu aprendi que cada um carrega uma história, cada um carrega um sentimento, e eu pude aprender sobre gestos, eu pude aprender sobre histórias, eu pude aprender sobre pausar, respirar. Eu pude aprender que a oratória, ela é um vai e vem, que a gente não pode manter uma linha única. E cada um ali teve uma história, uma vivência, e eu vou levar um pouquinho de cada um comigo. Jogo rápido agora. Não sejamos prolixos, sejamos diretos e objetivos. Um erro aqui dentro do reality show. Olha, eu acho que pensar demais. Quase desistiu quando? No primeiro episódio, eu achei que teria competidores mais fortes. Sua maior arma no palco? Eu acho que foi o domínio sobre a minha voz. Figurante ou protagonista? Protagonista. O programa em uma palavra? Mudança. Sua voz descobriu o quê? A minha voz descobriu que tem algo muito maior dentro de mim, que precisa ser colocado para fora. Emerson, qual é o pior silêncio? O silêncio de uma mente que não pensa. E ser extraordinário é? É ser vivo. Extraordinário, você vê uma mudança gigantesca no Emerson depois de ter vivido aquilo tudo? Muita mudança. O meu comportamento, as minhas ideias de me produzir. Eu vejo que eu consigo mais organização dos meus pensamentos. Eu tive muitas estratégias sobre elaborar aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou gravar, aquilo que eu quero passar. Eu consegui ter um alcance maior para conviver com as pessoas que estão ao meu redor, que muitas das vezes a gente precisa de passar uma mensagem, e essa mensagem ela precisa ter um direcionamento correto. Aprendi muito com o feedback. O feedback foi essencial para mim, para as pessoas que estão ao meu lado. Emerson, obrigado e boa sorte. Obrigado. Olhar para trás revela o quanto evoluímos. A coragem de assumir o controle da própria voz e ocupar espaços assustaria o nosso eu do passado, que em outra época se calava por medo, por timidez. Expressar-se com propriedade é libertar aquela versão antiga, lembra? Provando que o medo foi superado pela autenticidade. O que mais assustaria o seu eu do primeiro episódio se ele encontrasse com você hoje nesse palco? A coragem. Quando eu cheguei ali, tinha muito medo. E hoje, a coragem assustaria o eu do passado. Nossa. Palavras, Flaviana, têm poder. Qual mensagem sua não vai morrer? Uma mensagem que você tirou, uma fala que você tirou dos Extraordinários, que você vai levar, assim, depois do fim do programa para a vida inteira? Acreditar mais em mim. A partir do momento que a gente acredita na gente, a gente faz tudo que vier à nossa frente. Sem roteiro, agora abre o seu coração. Eu pergunto, o que o seu silêncio quis dizer quando você não tinha voz? Quando você se silenciou? Para mim desistir. E eu lutei contra isso. É uma força maior
querendo que a gente se cala. E a partir do momento que você levanta e começa a falar, você renasce. Você quis desistir ali? Eu quis desistir. O silêncio gritava, mas a fala foi maior para se levantar. Sua voz foi mais poderosa. Sim. Quando você abandonou as desculpas, a gente vive dando desculpas para não fazer tal coisa, tal coisa. O projeto às vezes está na nossa cabeça. E eu pergunto, quando você abandonou desculpas para ser hoje essa mulher extraordinária? Quando eu deixei de olhar o que os outros pensavam em relação à minha pessoa. E eu passei a acreditar em mim e levar essa voz adiante. Sem olhar o que os outros estariam pensando em relação à minha pessoa. Sem roteiro agora, eu queria que você falasse, abrisse o seu coração e falasse extraordinários para você. Extraordinário foi transformação. Foi voz. Foi levantar, renascer de algo aqui dentro que eu acharia que eu não conseguiria. Eu tive essa oportunidade, eu agarrei com tudo e saí, abri as cortinas e saí. O que você aprendeu ouvindo aqueles adversários? Foram 9. Você conviveu com aquelas pessoas, aquela diversidade de pessoas. O que mudou no seu discurso, no seu pensamento hoje, convivendo com aquelas pessoas? Mudou muita coisa, né? A gente, naquele reality ali, a gente aprendeu com os erros e com os acertos, né? De cada um. E a gente juntou tudo aquilo ali, né? Juntei tudo aquilo ali e trouxe para a minha vida para um aprendizado. De coisas que eu vi ali que eu não posso fazer isso, de coisas, de acertos também, que eu trouxe para crescer, aprimorar mais os meus conhecimentos. Jogo rápido, pai bola. Um erro que você cometeu dentro do reality? Medo. Quase desistiu quando? No primeiro episódio mesmo. Sua maior arma no palco? Alegria. Figurante ou protagonista? Protagonista. O programa em uma palavra? Transformação. A sua voz descobriu o que nesse reality? Eu posso chegar em lugares onde eu achava que eu não conseguiria. O pior silêncio, Flaviana? A morte. Ser extraordinária é acreditar que eu sou capaz. E fale mais um pouco sobre como é que foi participar do Extraordinários. Foi uma experiência revolucionária na minha vida. Se eu tivesse tido essa oportunidade quando eu era mais jovem, eu teria feito muita coisa, mas eu também teria não enfrentado tanta coisa que eu enfrentei. Se eu tivesse essa coragem de falar que eu tenho hoje, a minha vida seria outra. Que eu percebi que a comunicação, ela nos liberta. E eu já vivi muito tempo presa em algumas amarras que, a partir do momento que eu aprendi a falar, a ter voz, elas se soltaram. É o que eu falei com você. A maioria das vezes eu desistia. Eu sempre colocava que eu não iria conseguir. A partir do momento que eu fui criando mais conhecimento, assistindo mais vídeos e tentando ser mais forte em algumas situações, mesmo que talvez você não esteja bem dentro, você luta contra aquilo ali, eu vi que eu posso chegar, eu posso transformar, que eu posso mudar o lugar onde eu vivo, com as minhas atitudes, com as minhas palavras, principalmente. Porque a palavra muda, né? Ela transforma. Sim. Você tem que viver também. Só falar não adianta, você precisa de colocar ela em prática. Sim. Ficar à vontade ao se comunicar, ao se expressar, é o ápice da maturidade expressiva. Não se trata de informalidade desleixada, mas de habitar o próprio discurso com naturalidade e domínio. Quando você se liberta do peso, do julgamento que o outro pensa, a fala flui, a presença se impõe e as técnicas se transformam em arte, pura arte. O que mais assustaria o seu eu do primeiro episódio se ele chegasse aqui agora e te visse assim?
Autoconfiança. Eu não estava confiante no primeiro episódio e hoje, depois de tudo que a gente passou, eu já estou mais confiante. Mary, palavras, elas têm poder. Extraordinários eram sonhos, se tornam realidade, você faz parte dessa realidade, da história do Extraordinários. Daqui a 5 anos, quando você lembrar do projeto, o que vai vir na sua cabeça? Qual frase, qual palavra? Extraordinário, para mim, foi um grande marco na minha carreira, um grande marco na vida do Rony e dos participantes. Então, daqui a 5 anos, eu vou ter para mim esse grande aprendizado, essa grande escola que foi. Mary, sem roteiros. Lá a gente falava muito roteiro blindado, agora a gente vai sem roteiros. O que o seu silêncio quis dizer quando a sua voz não aparecia, Mary? Sem roteiro, abre o seu coração. O meu silêncio, Rony, veio muito das vezes que eu quis me calar diante de situações que eu deveria estar falando. Acreditar em momentos que as pessoas quis me calar, quis me fazer com que eu não acreditasse em mim mesma. E eu me silenciei durante muito tempo. Só que a partir do momento que você começa a acreditar em quem você é de verdade, você começa a se alavancar, você tira esse silêncio da boca. Você começa a falar, acreditar, começa a fazer. Quando você abandonou desculpas, a gente dá desculpa para tudo. Quando você abandonou desculpas para ser hoje, Mary Queen, ser extraordinária? Se você quer chegar em algum lugar, você tem que começar a se auto-empoderar, tem que começar a confiar e dizer sim. Como eu disse na pergunta anterior, a gente tem que parar de colocar não na boca, colocar desculpinhas na frente, colocar pedras na frente e começar a falar assim, sim eu vou, sim eu tenho coragem, sim eu vou fazer. Então hoje em dia eu paro muito de ficar colocando desculpa na frente e começo a colocar mais oportunidades para mim, para demais pessoas. Mary, você esteve competindo com 9 pessoas, uma diversidade de pessoas. O que você aprendeu com eles? O que mudou o seu discurso hoje convivendo com essas pessoas? Todo mundo tem a sua história, todo mundo tem a sua trajetória. A gente não pode ficar medindo a trajetória do outro. Eu sofri mais do que ele sofreu mais do que eu. E ali eu aprendi que cada um teve seus objetivos, seus destaques, suas perdas também. E todo mundo ali estava no mesmo barco, a gente está no mesmo barco sempre. Então não pode ficar medindo ali dor do outro. A minha dor não é a sua dor. Então eu aprendi com todo mundo que todo mundo tem a sua própria história e a gente não pode ficar medindo isso. Mary, jogo rápido, pai bola. Um erro que você cometeu aqui dentro do Extraordinários? Ficar falando muito, eu acho. Quase desistiu quando? Tive que contar minhas histórias mais profundas. Sua maior arma no palco foi qual? Quando eu comecei a ter confiança. Figurante ou protagonista? Protagonista. Mary, se pudesse resumir o programa em uma palavra. Icônico. Sua voz descobriu o quê? Descobri que eu tenho muito mais a mostrar às pessoas, que eu tenho potencial de falar, potencial de ensinar e também de aprender. Mary, o pior silêncio? É quando você deixa de acreditar em você mesmo. Mary, ser extraordinária é? Ser icônica, babadeira. Ser extraordinária. Mary, uma pessoa que você leva para a vida. No Extraordinários. No Extraordinários? Eu tive um apego muito grande pela Elma. Por quê? Sei lá, ela tem, sabe, um aconchego tão grande, uma história de vida tão linda, o tratamento dela com a gente foi tão legal. Eu levaria ela comigo. Uma pessoa que você viu evoluindo dentro do Extraordinários? Emerson. Por quê? O Emerson, eu achei ele muito acanhado quando ele começou. E com as provas, ele foi se soltando muito, muito, muito. E no final, tipo assim, foi uma caixinha que realmente mostrou surpresas. Mary antes e Mary depois de Extraordinários. Cheguei querendo confiança e saí de lá confiante. Mary, você tem 30 segundos. Pessoal, essa fui eu no Extraordinários, espero que vocês tenham gostado, mas para quem não gostou, paciência. E assim, foi uma trajetória linda, agradeço muito ao Rony, agradeço vocês de casa, e assim, eu peço muito que vocês torçam por mim até o final, mas torçam por todos também, porque no fim de tudo, somos todos extraordinários. A confiança na comunicação não nasce da ausência de falhas, mas da certeza de quem você é, do seu valor. Comunicar-se com segurança é dominar a própria narrativa e conectar-se com o público de forma autêntica, sendo você mesmo.
Quando você domina sua fala, o medo se transforma em presença e sua voz se torna um instrumento de impacto, um instrumento de conexão. Sabrina, o que mais assustaria o seu eu do primeiro episódio se visse você hoje? O quanto eu me sinto mais segura, o quanto eu consigo elaborar melhor as minhas respostas, o quanto eu fico mais à vontade nas minhas falas. Palavras têm poder e com Extraordinários você sabe disso. Sei sim. O programa acabou, está indo para a reta final, e daqui a 10 anos você vai lembrar de Extraordinários. Qual a mensagem que vai ficar eternizada? Que a gente pode ir além. Divirta-se durante o processo, e a gente pode ir além. A gente pode sempre estar aprendendo com as outras pessoas e divertir durante o processo. Agora abra o seu coração, sem roteiro, que a gente falou muito sobre roteiro blindado. Siga o roteiro. De coração aberto agora, o que o seu silêncio quis dizer quando a sua voz não aparecia? Olha, o meu silêncio, durante muito tempo da minha vida, ele quis dizer medo. Medo de ser comparada, medo de não ser o suficiente, medo de não estar no patamar das outras pessoas. Hoje o meu silêncio quer dizer observação, aprendizado, cuidado. Quando você abandonou desculpas para se tornar essa professora extraordinária, essa mãe extraordinária, essa avó extraordinária, essa filha extraordinária? Quando eu parei de me importar. Parei de me importar com a opinião dos outros. Parei de me importar se estava perfeito, porque a gente é imperfeito mesmo, a gente aprende todos os dias. Quando eu parei de me importar se era o suficiente para as pessoas, quando eu comecei a acreditar em mim, que eu estava fazendo o meu melhor e que eu estava me sentindo bem com aquilo, que o meu melhor é aquilo que eu poderia passar. Você conviveu com 9 pessoas totalmente diferentes, uma diversidade de pessoas, uma mais rica que a outra. O que muda no seu discurso, o que muda no seu pensamento depois de conviver com essas pessoas? Na verdade, essa convivência reforça essa questão do aprendizado diário. A gente aprende todos os dias, com todas as pessoas. Na trajetória que eu tenho na educação, por exemplo, eu aprendi com vários alunos que passaram por mim, com vários profissionais que passaram por mim. Então, eu aprendi muito com aquelas pessoas que estavam lá. Cada um com a sua história, cada um com a sua vivência. Jogo rápido, Sabrina. Um erro que você cometeu aqui no Extraordinários? Querer ser um personagem, querer separar a Sabrina, pessoa, ser humano, a Sabrina profissional. Eu não sabia quem eu seria no Extraordinário, até eu perceber que eu tinha que ser eu, que não tem como desassociar, que eu sou uma pessoa só, um ser humano, e tá tudo embutido ali. Quase desistiu quando? Eu não quis desistir, eu me diverti o tempo todo, então eu não quis desistir. Sua maior arma no palco? A observação e a forma de divertir, de aproveitar o que estava acontecendo ali. Figurante ou protagonista? Protagonista. O programa em uma palavra? Extraordinário. Sua voz descobriu o quê? A minha voz descobriu que ela pode ir além. O pior silêncio? Aquele que te esconde, aquele que te dá medo, aquele que te oprime. Ser extraordinária é? Fazer diferente em todos os lugares que eu for. É aproveitar o processo. Fala mais para mim sobre vestir um personagem e não ser autêntica do início, seu pensamento inicial. É uma disputa, né? Quando eu fui convidada por Extraordinário, eu fui para aprender e é lógico que para ganhar. Todo mundo quer ganhar. Aí por isso que veio esse pensamento. Mas durante o processo eu só quis me divertir.
E eu sabia que mesmo se eu não ganhasse o troféu, né, Aham. eu estaria ganhando aprendizado, ganhando novas amizades. Então eu quis me divertir. E é isso que eu quero para a vida. Passar pela vida me divertindo. Sabrina, boa sorte. Obrigada. A gente vê que você está constantemente nas redes sociais, praticando, vendendo seu produto, vendendo seu serviço. E você vai receber aqui um prêmio hoje. Sabe qual é? O seu broche. Você recebeu algum broche? Nenhum. Você pode colocar o seu broche, porque você é uma pessoa que, na prova do mundo, você é uma pessoa que tem feito a comunicação acontecer. Vamos lá, Bela. Qual foi o primeiro sentimento que veio à sua cabeça quando eu falei, Bela, infelizmente, você não é uma das finalistas? Fiquei decepcionada comigo mesma. Por quê? Porque eu poderia ter entregado mais. E eu deixei o medo me parar. Uhum. Eu podia ter usado daquele travamento que eu tive no momento de improviso para mim ter sobressaído. Mas não, eu deixei o medo me parar. Então eu desisti em várias provas. Principalmente nas primeiras. E como você encara o medo hoje, quando ele encontra com você hoje? Você não está na arena mais, na competição, você está no mundo. Quando o medo te encontra, o que você faz? Não tem como fugir. Eu não tenho tempo para chorar. Eu tenho que resolver. E mudou sua relação com o medo depois do Extraordinários? Mudou. O que mudou? Muitas vezes a gente tem vontade de, quando as coisas dão errado, de ir embora, de apagar tudo, desligar tudo e pensar. Só que o mundo não é assim, né? Ele não dá tempo para pensar. Então a gente tem que pegar e fazer. E eu acho que o Extraordinário me ajudou muito nisso. A não parar e pensar e agir mais. Você mudaria alguma decisão, alguma estratégia, algo hoje? Pensando, Rony, mudaria isso? Estratégias de acalmar. Respiração, mente, porque a gente fica muito nervosa, a gente fica cego com o nervosismo e não sabe o que a gente faz. Então, acho que algumas estratégias para acalmar me ajudaria. 10 competidores e um chamou sua atenção. A Verônica. Por quê? Porque ela chegou falando baixinho, muito com vergonha, e no decorrer das provas ela estava falando mais que todo mundo. Ela me surpreendeu demais. Você conviveu com várias pessoas e nós somos as nossas relações, nós somos a média das 5 pessoas que a gente vive. Quem você leva para a vida daquelas 9 pessoas? A Larissa. Por quê? Porque eu sempre quis me aproximar dela. Ela não sabe disso, mas quando ela ver, ela vai saber. Porque além de eu achar ela muito linda, ela esconde por trás da aparência dela uma história muito bonita. Participando do reality show, eu pude me aproximar mais dela. E tanto que hoje em dia eu faço academia na academia dela. E eu tô amando conhecer ela cada vez mais de pertinho. E ver que ela não é só... tipo assim, ela parece ser bem brava, mas ela não é brava, ela é um amor de pessoa. E eu fico feliz de poder ter visto essa parte dela, esse lado dela. Bela, eu tenho uma notícia para te dar. Você ganhou um poder. Por ser essa pessoa que tem dado continuidade a tudo que a gente fez naquela arena, por você ter levado a comunicação para as pessoas que te rondam, para as pessoas que frequentam o seu estúdio, todos serão 5 minutos para contar um pouco como foi a sua experiência no Extraordinários. E a gente vai medir, a gente vai analisar como eles se comportam num podcast com o Rony Moraes. Mais um terá 2 minutos e meio a mais. Quem você dá esses 2 minutos e meio a mais para contar a sua história, para falar mais de si e quem sabe ser o extraordinário? Amém. Por que você vai dar esse poder para a Mary? Porque ela tem um potencial muito grande. Muito. Ela não vê, mas ela tem. Ela é muito autêntica, ela é criativa, ela é aquela pessoa que chega e chama a atenção de todo mundo. E ela tem uma história muito bonita para contar pra gente. Mary Queen, pode comemorar, você acabou de ganhar 2 minutos e meio a mais. Let's go! Mary, Extraordinários antes e depois. A Mary antes e a Mary depois.
Ai, Rony, eu cheguei, sabe, que nem eu falei, muito assim, sem confiar, meio pra baixo, mas sabendo quem eu era. Mas foi uma construção muito linda. Uma construção muito linda. Eu precisei das ferramentas, das chaves. Eu precisei de ouvir tudo que eu ouvi, passar pelo que eu passei para me chegar até aqui. E me construiu bastante. Mary, você banca quem você é. Você contou sua história sobre seu pai. E você fala muito sobre identidade. Como é que é bancar ser Mary Queen num lugar onde existe preconceito, homofobia, escancarada na sociedade? Todo dia é um tapa na cara diferente, principalmente vindo do próprio pai, da própria família, dos próprios amigos. Se você não tiver coragem de bancar os seus sonhos, de bancar a sua verdade, você não tem coragem de encarar o mundo. E eu tenho sempre essa coragem dentro de mim, eu quero ter essa coragem dentro de mim, eu não quero ser mais uma covarde. Eu fui covarde durante muito tempo. Então pode ser amigos, pais, família que querem me parar, não vão. Eu criei a Mary para ser essa ferramenta forte na minha vida. Mary, sua história emocionou bastante a todos nós. Você abriu seu coração e a gente conversando, você falou que você geralmente não faz isso. Essa criança quis gritar pelo silenciamento que ela sofreu? Quis berrar. Quis berrar, cara. Nossa, a história de vida de todo mundo é complicado, mas muita gente não tem coragem de contar essa história hoje em dia. E eu tenho coragem de contar, mas como superação. Sabe, de mostrar que foi uma trajetória difícil? Foi. Mas eu tenho coragem de hoje bater de frente com aquela criança e falar assim, levanta a cabeça, você vai chegar lá. Levanta a cabeça, você é muito mais forte do que você está passando. Você é muito mais forte do que você está ouvindo. E eu realmente sou mais forte do que tudo isso. A nossa prova acabou. Todos foram extraordinários entrevistados. Mas apenas um competidor ou uma competidora vai ganhar o nosso último broche hoje, porque a competição ainda não acabou. Quem será? Quem será que ganhou a prova ocupando esse lugar de entrevistado? Quem respondeu as perguntas? Quem abriu o coração? Quem não foi prolixo ou prolixa? Você foi uma entrevistada extraordinária. Parabéns, Mary Queen! Você ganhou a 6ª prova e você ganhou também esse broche. Dia 14 às 17 horas no YouTube, nós temos a grande final de Extraordinários. E eu te espero, você que nos acompanhou nessa jornada maravilhosa da comunicação, da oratória, você que torceu, você que aprendeu junto conosco, você vai poder ver agora quem é o grande ganhador ou a grande ganhadora desse reality show que entrou para a história de Pará de Minas, o primeiro reality show de oratória de Pará de Minas. Então, domingo, dia 14 às 17 horas, nós vamos conhecer o ganhador de Extraordinários. E eu te espero. De olhar para o outro e ver que ele pode avançar, subir, transformar. A gente acredita muito nisso. A gente bate e depois a gente abraça. E eles estão na final. Nossa primeira finalista é Sabrina. Emerson. Mary. Flaviana é o nome dela. Elma. Eu vou pedir que tragam ao palco agora o nosso tão desejado troféu e coloquem aqui, por favor, Ordinários. E o troféu extraordinário vai para